As bactérias. Quando se fala em bactérias, muitas pessoas pensam logo nos micro-organismos que causam doença. De fato, algumas delas provocam doenças em outros organismos, até mesmo em seres humanos. Essas bactérias que provocam doenças são chamadas de bactérias patogênicas. Patos significa doença, gênico significa que gera, que produz. Muitas, no entanto, são inofensivas, e é o caso de bactérias como o lactobacilo usado nas fabricações de alguns alimentos, como o iogurte. Outras participam da transformação, ou seja, decompõem a matéria dos organismos mortos e de seus detritos. Detritos são os restos ou resíduos. Há também as bactérias que vivem em associação com outros seres vivos, em uma parceria, que traz benefícios para ambos os associados. É importante lembrar que nenhuma bactéria faz o que faz para nos prejudicar ou nos beneficiar. Elas são seres vivos, adaptados ao ambiente e têm uma função exclusiva para sobreviver e se reproduzir. Qual, porém, é a principal diferença entre a célula de uma bactéria e a célula humana? Por que as bactérias são importantes para o ambiente? Que doenças algumas bactérias causam no ser humano? Vejamos. As bactérias são organismos unicelulares e seu material genético, o DNA, não está separado do citoplasma por uma membrana, mas, como nas outras células de animais e de plantas, portanto, ao contrário destas células, as bactérias não possuem núcleo. Dizemos que são procariontes ou procariotos. Ao redor da membrana da célula, ou seja, da bactéria, há um envoltório que protege esta. Esse envoltório recebe o nome de parede celular. Algumas bactérias apresentam filamentos, que são chamados de flagelos, e estes flagelos permitem o deslocamento da bactéria por movimento de rotação. A largura ou o tamanho, o diâmetro da bactéria varia de 0,1 a 1 micrômetro, aliás. Elas podem ser classificadas de acordo com a sua forma. Algumas são esféricas e recebem o nome de cocos. Outras, porém, têm a forma de um bastão e são denominadas bacilos. Há ainda os vibriões, que parecem uma vírgula, e algumas como as espiroquetas. Estas têm uma forma de hélice, como um saca-rolhas. Algumas bactérias vivem isoladas, ao passo que outras formam grupos, com várias bactérias unidas entre si. E estas várias bactérias unidas são denominadas colônias. E estas colônias também recebem nomes de acordo com a forma que se apresentam. Há, por exemplo, os estreptococos, que são cadeias de cocos, e os estafilococos, que são cachos de cocos. E você, sabe como essas bactérias se alimentam? Vamos ver. A maioria das bactérias são heterotróficas, ou seja, elas precisam se alimentar de outras substâncias orgânicas que provêm do ambiente, tá? Então, elas vão obter esse alimento através do ambiente. Assim como nós, seres humanos, elas são heterotróficas, tá? Mas existem também as bactérias autotróficas, aquelas que são capazes de produzir seu próprio alimento por si mesmas, e também necessitam utilizar substâncias minerais do ambiente. Certas bactérias autotróficas fazem fotossíntese, então são como lembrando que as plantas também fazem fotossíntese e também são autotróficas. Isto é, fabricam açúcares usando a energia solar, a água e o gás carbônico. Entre elas, podemos citar as cianobactérias. Além da clorofila, que é verde, elas possuem substâncias de cor azulada. Algumas cianobactérias, como
se encontram em solos úmidos, na água ou em associação com fungos, quando formam, essas bactérias, quando estão associadas a fungos, nós podemos chamá-las então de líquens. Outras bactérias usam oxigênio do ar na respiração. São as chamadas bactérias aeróbias. Algumas não dependem do gás carbônico algumas não dependem do gás oxigênio para conseguir energia. Elas utilizam o processo conhecido como fermentação. São as bactérias anaeróbias. A fermentação é um processo realizado pelas bactérias, onde estas são muito aproveitadas, né, nas indústrias, por exemplo, na produção de alimentos, através da fermentação dos lactobacilos. Bactérias que transformam o açúcar do leite em ácido lático, então são as lactobacilos, e podem ser utilizadas amplamente na produção de iogurtes. Como que as bactérias se reproduzem? Na maioria das vezes, as bactérias elas se multiplicam por reprodução assexuada, isto é, por uma divisão simples da célula em duas. Em condições ideais, ou seja, se houver bom suprimento de comida e bastante espaço, elas podem se dividir a cada 20 minutos. Isto significa que, em cada 10 horas, uma única bactériazinha consegue originar mais de 1 bilhão de bactérias. Muito bem. As bactérias e o equilíbrio na natureza. Como que elas são eficazes nesse equilíbrio e como que elas fazem parte nesse equilíbrio da natureza. Então, muitas bactérias elas se nutrem de substâncias que se encontram em organismos mortos ou em seus detritos, fezes, urinas e aí por diante. Esse processo é chamado de decomposição. Alguns fungos também participam deste processo de decomposição. Os seres vivos que absorvem substâncias orgânicas de organismos mortos ou de resíduos desses organismos são chamados de sapróbios. Então, as bactérias, né, e outros organismos que se alimentam de organismos mortos são denominados sapróbios. Na decomposição, as substâncias orgânicas, né, como o açúcar, gordura e aí por diante, se encontram no corpo dos seres vivos e são transformadas em substâncias minerais, como também gás carbônico, água, sais minerais, etc. Essas, porém, por sua vez, são absorvidas, né, essas componentes que se encontravam lá no corpo do organismo que morreu. E veio lá a bactériazinha, né, auxiliar nesse processo de decomposição, né, de separação desses componentes, né, elas são, aí após essa separação aí, essa decomposição, essas substâncias aí, água,